Nessa mesma posição, com reverência, oremos. Pai Santo, Pai amado, louvado, exaltado, engrandecido seja teu santo nome, porque tu és bom. As tuas misericórdias são eternas e renovam em nossas vidas a cada manhã. Pai Santo, nesse momento, o teu povo aqui reunido clama por tua presença. Pai, venha tocar-nos como um todo. Limpa-nos, purifica-nos, perdoa-nos, para que nossa humilde adoração dessa tarde possa encontrar graça diante do teu trono. Pai Santo, entregamos o pregador dessa tarde, o João Santos, em tuas mãos. Pai, faça com que ele seja usado, nada mais, nada menos, como instrumento, Amém, transmissor da tua palavra. Amém. E a nós que estamos aqui sedentos para receber a mensagem, a porção que tens para cada um de nós. Amém. Pai Santo, venha através do teu Santo Espírito. Toca naquele gatilho que só tu sabes o que queres comunicar a cada um de nós. Amém. Alinha, Pai Santo. Faça o alinhamento necessário que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Que possamos sair daqui hoje transformados pelo poder da tua palavra. Amém. Que possamos sair daqui hoje posicionados, Pai Santo, de acordo com a sua vontade e para a honra e glória do teu santo nome. Faça que tua presença seja sentido aqui e que verdadeira transformação ocorra nesse lugar através da presença do teu Santo Espírito. Amém. Te rogamos, não porque somos dignos ou merecedores, mas pedimos todas essas bênçãos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. O idioma crioulo. Tinha que ter falado mesmo, irmão. Aí depois que eu comecei a ouvir, eu falei, mas até que agradável. Gostei, que Deus abençoe vocês, viu? Irmãos, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu sou missionário aí, fico viajando aí pelo Brasil, fora do Brasil, já fomos para a Argentina, Paraguai, África, e agora estou aqui nos Estados Unidos. E a minha missão aqui é exaltar o nome do Todo-Poderoso. Esse é o nosso dever, é a nossa obrigação, né? Falar da grandeza desse Deus. Irmãos, vamos seguir Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu vou usar muito a Bíblia, mas não vou ler a Bíblia. Mas vou falar da Bíblia, tá ok? Tá? Porque eu agradeço a Deus que Deus me deu esse dom de ter guardado ela dentro de mim. E hoje eu uso ela da forma que está aqui dentro, tá ok? Irmãos, imagine cada um de vocês um momento assim de tribulação, momento de lutas, de provas, momentos de tentações. E sempre quando nós estamos sendo provados, nós não conseguimos dormir, não é verdade? Acordamos sempre de madrugada, né? Perdemos os sonos, e aí vamos conversar com Deus. É assim ou não é? Ali nós vamos orar, vamos conversar com Deus, por que estamos sofrendo, e ali começamos a cair de oração também, é ou não é? Aí começa a folhear a Bíblia, né? Imagine, pare e pensa, imagine você em um dia de tribulação, momentos difíceis com a família, e aí você começa a folhear a Bíblia, aí você vai lá na Bíblia, em Salmos 37, 3, 4 e 5, Jesus fala assim, confia no Senhor e faz o bem, habita aqui nessa terra e alimente da verdade, agrada-lhe no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e aí seu coração dispara de alegria, você fala, meu Deus, Deus está falando comigo, essa daqui é uma resposta de Jesus, Ele falou que Ele vai fazer o que deseja meu coração. E aí você naquela emoção, porque você está conversando com Deus e Deus está conversando com você, você continua folheando a Bíblia, aí você vai lá em São João 14, 13, 14, aí Jesus fala assim para você assim, se vocês me pedirem alguma coisa em meu nome, isto eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês me pedirem alguma coisa em meu nome, isto eu farei. Irmãos, imagine a alegria. Deus está falando que tudo que você pedir vai ser realizado. O coração dispara.
Aí você fala, meu Deus, como Deus é bom. Ele é bom em todo o tempo. Aí você continua naquela emoção, porque você sabe que Deus está falando contigo. Aí você vai lá para Filipenses 4,19. Aí Jesus fala para você assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades, segundo a gloriosa riqueza que é em Cristo Jesus. Aí você não aguenta mais. Aí você coloca a Bíblia de lado e dá, oh meu Deus, que Deus maravilhoso, aquela alegria. Porque você está ouvindo Deus falando com você. Mas daí vai passando os dias, semanas vai passando, e na realidade as coisas vão piorando cada vez mais. Aí você já começa a colocar dúvida. Mas Deus não falou lá, naquela madrugada, que tudo que eu pedisse para Ele ia fazer? E as coisas agora estão piorando, está complicando cada vez mais a minha vida. Aí começa a colocar dúvida. Será que eu tenho que continuar trabalhando guardando no sábado? Será que não é melhor eu arrumar um emprego? Será que não é melhor eu buscar uma outra forma? E aí você começa a ter dúvida a respeito de Deus. Porque você tinha certeza que Deus tinha respondido a sua oração. Porque Ele falou contigo. Ele prometeu que tudo que você pedisse no nome dEle, Ele ia fazer. Mas as coisas não estão acontecendo, está piorando. Na realidade, queridos irmãos, a parte triste hoje, a parte triste da raça humana, é porque nós estamos manipulando a palavra de Deus. Porque se você for lá em João 5,39, diz assim: examinai as escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna. São essas escrituras que testificam de quem? De mim. Não é de mim? É de mim? E na madrugada nós estávamos procurando resposta para quem? Na madrugada nós estávamos procurando resposta para quem? Eu estava lendo a Bíblia para quê? Para Deus responder para mim, para Deus responder e resolver as minhas dificuldades. Eu não estava interessado em saber quem era Ele. Eu estava interessado para saber o que Ele tinha para responder para mim. Mas só que um erro continua na nossa vida, porque quando você vai lá para 2 Timóteo 3,16, aí ninguém quer ler esse texto. Mas eu quero ler qual é o texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus, aleluia. E o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades. Amém. Mas agora lá em 2 Timóteo 3,16 diz o quê? Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para te ensinar, para te repreender. Opa, aí já não é bom mais estudar a Bíblia. Porque quem é que quer ser repreendido no momento de dificuldade? Quem é que quer ser repreendido no momento de tribulação? Eu não quero ser repreendido, eu quero um conselho que me resolva minhas dificuldades. É isso que é o cristianismo hoje. O cristianismo hoje não é você ser repreendido, ser corrigido. Hoje as nossas mensagens estão sendo mensagens que levam conforto e não repreensão. E muitas vezes nós estamos questionando os sermões. Foi muito duro. Muito duro porque eu não aceito mais repreensão. Mas só que eu quero ser abençoado. Mas eu quero que Deus mude a minha vida. Porque eu quero vitória. Queridos irmãos, a palavra de Deus, nós temos que tomar um cuidado. Porque a vida do cristão é duas coisas. É duas coisas. Prova e consequências. Jó foi provado ou recebeu consequências? Provado. E Davi? E muitas vezes eu estou sofrendo pelas consequências das minhas desobediências que eu estou tendo com Deus. Mas só que eu acho que a minha desobediência é uma prova. Mas só que a palavra de Deus, ela diz, irmãos, se você for lá em Deuteronômio 28:15, diz assim: se vocês não derem os ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e se vocês não cuidarem em cumprir todos esses mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre vocês todas essas maldições e te alcançarão. O 18 diz assim: maldito o fruto do seu ventre. Aí eu pergunto, nós estamos construindo filhos amaldiçoados, porque nós estamos ensinando o caminho dos prazeres do mundo, não o caminho para o céu.
Em Deuteronômio 28:1. Mas se vocês atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus, e tendo o cuidado de guardar todos esses mandamentos e estatutos que eu te ordeno, então virão sobre vocês todas essas bênçãos e a te alcançarão. Bênção e maldição. Mas só que eu acredito que as bênçãos é os nossos filhos terem uma vida de conforto, ter um bom celular, ter uma boa faculdade, ter uma boa formação. Isto é bênção. Mas aí já em Coríntios Jesus diz o seguinte: a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E nós estamos totalmente andando contramão, assim diz o Senhor, mas estamos falando: Senhor, me abençoa. Queridos irmãos, eu agradeço o privilégio que Deus me deu de ser um missionário. Viajando aí pelo mundo, eu tive o privilégio de testemunhar diversos milagres Deus fazendo na vida das pessoas. Hoje à tarde eu vou apresentar para vocês, hoje também, apresentar pai de santos, feiticeiros, entregando a chave do seu salão de feitiçaria e aceitando Jesus como Salvador. Amém. E hoje me motiva porque eu vejo o poder desse Deus agindo na vida das pessoas e você ali assistindo a pessoa sendo transformada na tua frente. Amém. Por causa de um ser, o poderoso, mudando a vida de um ser humano. E você sendo um instrumento para transformar a vida de pessoas. Não existe pagamento melhor do que esse. Por isso que hoje minha vida é dedicada a pregar esse evangelho. O evangelho que cura, o evangelho que liberta e o evangelho que restaura. Mas a palavra de Deus diz, queridos irmãos, em Romanos 1, 25, eles vão mudar a verdade de Deus em mentira, para nós adorarmos a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Hoje é triste. A Bíblia, ela perdeu 100% o valor no meio do povo de Deus. Hoje não é mais o que está escrito. É o que o irmão pensa, é o que aquele pensa, é o que ele pensa. Hoje as nossas comissões viram partido político. Eu vou te indicar, tá? Já tem vários que vai votar em você. E nós estamos manipulando, assim diz o Senhor. Pessoas tomando a igreja de Deus como propriedade deles. Eu que mando. Se não fizer do meu jeito, eu já não quero. A igreja não é de vocês, a igreja é de Deus. Essa igreja é a menina dos olhos do Senhor. Amém? Essa igreja é uma igreja pura. É uma igreja que está sendo destruída pelos meus caráter, porque eu estou dando mau testemunho lá fora do nome de Jesus. Ele é Deus. E o nosso dever aqui é apresentar a grandeza desse Deus, a pureza desse Deus. E hoje as pessoas não estão vendo isso da nossa vida. Esse mundo precisa ser evangelizado. A volta de Jesus só vai concluir o que está escrito em Mateus 24:14. Não existe atalho. E o evangelho do reino será pregado a todo mundo, a toda nação. E aí? Mas como que vai vir o fim? Eu fico andando aqui nesses Estados Unidos. Lugares, cidades enormes. Aí você vai ali, só tem uma igreja adventista. E aí você entra dentro da igreja, tem uns 20, 30 membros. Aí você fala assim, mas como que o evangelho vai ser pregado a todo mundo se a igreja está vazia? Como que esse evangelho vai ser terminado? Vai ser terminado. Sabe por quê? Mesmo eu não aceitando, a palavra do Senhor diz assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las. Elas vão ouvir a minha voz. E haverá um só rebanho, só pastor. Sabe por que vai acontecer isso? Porque eu que estou aqui dentro, eu vou sair para essas pessoas entrar. Essa é a parte triste. 20 anos, 40 anos, não teve valor nenhum. É bíblico? É bíblico. Não é o seu tipo de igreja que te garante o céu.
Mas é o teu tempo de intimidade com Deus que garante o céu. Porque eu posso ser membro da igreja, mas não tenho intimidade com Deus. As 10 virgens, as 5, as insensatas, tinham intimidade com Deus? E estava dentro da igreja. Esperava o noivo. Mas quando o noivo chegou, não pôde ir. É o que vai acontecer comigo. Se eu não me levantar para aquilo que realmente eu quero. Eu conheci uma família. A família, a avó, a mãe e os filhos, todos adventistas. E essa família, esse filho adventista, arrumou uma mulher adventista e começaram a construir uma família. Mas o objetivo era Bíblia. Esses filhos vão ter que ser criados assim diz o Senhor. E ali esse casal, Deus concedeu para eles, foi dando filhos. E esse casal apresentava no altar do Senhor. Cada filho que Deus entregava para esse casal. Senhor, esse filho te pertence. Senhor, me ajuda a educar essas crianças, Senhor. Porque quando o Senhor voltar, e o Senhor perguntar, mãe, pai, cadê os filhos que eu te dei? Eu quero devolver cada um deles a ti, Jesus. E aquela mãe, aquele pai, apresentava seus filhos no altar do Senhor. Apresentava para Jesus. Porque o desejo daquele casal era entregar todos os seus filhos para Jesus, quando Jesus voltasse. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que Satanás, ele anda como um leão, querendo fazer o quê? E aquela mãe, quando ela estudava a Bíblia, o coração dela disparava de medo dos filhos dela se perderem. E elas não entregar os seus filhos para Jesus. E aquele desespero daquela mãe, daquele pai. Cada um dos seus filhos, eles tinham o kit adventista. Bíblia, lição da escola sabatina e o seu inário. Todos tinham que ter Bíblia, lição, todos tinham que ter. Mas eles passavam muitas necessidades em casa. Muitos filhos e as necessidades eram grandes. Mas aquela mãe, sempre orando, pedindo proteção de Deus. E falava com o Senhor, Senhor, eu não quero riqueza desse mundo. A única coisa que eu quero, Jesus, é que meus filhos estejam na sua volta. Eu não quero riqueza, eu não quero poder nessa terra. Eu quero os meus filhos no céu. E aquela mãe orando junto com o seu pai, com o seu esposo, entregando cada um dos seus filhos no altar do Senhor. Mas ela estudando a Bíblia, em Romanos 6:23 diz assim, que o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus. E quando aquela mãe leu aquilo, ela falou, meu Deus, se os meus filhos saírem dos caminhos do Senhor, a consequência deles é a morte. E aquela mãe começa a chorar. E fala assim, Senhor, me ajuda. E Satanás atentando sua família. E aquela mãe em oração. Um dos seus filhos, ela sempre fazia o culto de manhã cedinho, acordava todos os seus filhos, e ali todos faziam os cultos. O esposo saía para trabalhar, ela também, mas todos os seus filhos tinham que ter um momento de comunhão com Deus no culto divino. E aquela mãe fazendo isso diariamente. Chega um momento, aquela mãe, em seu desespero, leva seus filhos para a igreja e um dos seus filhos começam a negligenciar, ter vergonha de levar a Bíblia, inário e a lição da escola sabatina para a casa do Senhor. Começou a ter vergonha dos seus amigos que via ele indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. E muitas vezes, queridos irmãos, nós achamos que isso não tem nada a ver, mas traz uma diferença. Porque quando nós esquecemos de trazer a arma para a casa do Senhor, demonstra que nós temos vergonha dele. É muito triste o que está acontecendo hoje. Nós somos cristãos só no sábado. Na semana nós estamos vivendo igual o mundo. Andamos igual ao mundo, comemos igual ao mundo, se vestimos igual ao mundo. E Deus, ele falou ao contrário desse povo. Apocalipse 14:12, Deus falou o quê? Aqui está o quê? Perseverança. O que é santo? O que é santo?
Não, o que quer dizer a palavra santo? É o quê? Diferente do mundo, sim ou não? Não igual ao mundo. E aquela mãe falava isso para os seus filhos: vocês têm que ser diferentes. Vocês não podem ser igual ao mundo. Mas só que muitas vezes, irmãos, quando nós abrimos a janela do mundo, nós começamos a ver que o mundo é diferente. E muitas vezes esse mundo tão diferente agrada. Mas aí que é o perigo. Esse jovem, aos 12 anos de idade, olhando para a janela do mundo e vendo os prazeres do mundo, começou a pensar que ser adventista é estar dentro de uma cadeia, uma prisão. Você não pode fazer nada. Você não pode falar palavrão, você não pode sair com as mulheres, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você tem que estar na igreja na sexta-feira para o sábado, tem que estar ali para a entrada do sábado. Vocês não podem mais fazer mais nada. Não pode ir para um baile, não pode ir para festa, não pode ir para lugar nenhum. E esse jovem começou a ver que dentro da igreja existia uma cadeia. Você não pode fazer nada. E ali ele via seus amigos curtindo o mundo. Esperava sua família dormir, fugia pela janela, e aí ele curtia as noites escondido da sua mãe e do seu pai. Voltava antes de acordar, a família acordar, tomava um banho e ele se trocava para ir para a igreja, para agradar os seus pais, porque ele tinha que estar na igreja. Mas muitas vezes, jovens, a parte mais triste é que quando nós estamos curtindo o mundo e curtindo Deus, quando nós estamos entrando dentro da igreja, nós estamos prestando um culto ao demônio. Ai, credo, irmão Joel, isso é muito pesado. É bíblico. A palavra do Senhor diz assim, em Romanos 1:25, diz assim: eles mudaram a verdade de Deus em mentira para adorar a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, se eu mudo a verdade de Deus em mentira, quem está recebendo no culto? É Deus ou o diabo? Ah, mas é muito pesado. É a verdade. É a verdade. Muitas vezes nós estamos achando que existe um atalho para adorar a Deus. Não, irmão. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para Josué, o que ele falou para Josué? Josué, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca os livros desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Aí então farás prosperar o teu caminho e vocês serão bem-sucedidos. Irmãos, o caminho para o céu não existe atalho. O caminho para o céu não existe eu acho. Está escrito, está escrito, está escrito. Esse é o caminho que leva para o céu. E muitas vezes nós não queremos seguir o caminho para o céu. Nós queremos pegar um atalho. E para o céu não existe atalho. Para o céu só existe um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Mas muitas vezes nós queremos pegar um atalho, servir a dois senhores. Por isso que Lucas 16:13 diz: não podeis servir a dois senhores. E muitas vezes nós queremos curtir o mundo e depois vir para a igreja, bater o cartão. Olha, eu vou para a igreja. Aí eu não consigo ficar em casa sem ir para a igreja. E hoje está piorando, hein? As igrejas não estão mais abertas às quarta-feiras, nem domingo. É muito cansativo. Muito cansativo. Nós trabalhamos aqui igual um condenado. E ainda vai para a igreja na quarta noite? Que isso? Não, irmãos. Mas só que é uma coisa que é parte triste. Nós estamos rejeitando as coisas de Deus e dando mais valor para as coisas do mundo. Mas isso é profecia. Isso é profecia. Se você for lá em 2 Timóteo 3:1, sabe, porém isso, meus filhos, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão gananciosos, soberbos, avarentos, jactanciosos, arrogantes, mais amigos das coisas do mundo. E não é o que está acontecendo no nosso meio? Sim ou não? Nós temos mais tempo para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. É profecia, está se cumprindo na minha vida. As coisas estão se cumprindo. E naquele jovem estava se cumprindo. Ele estava se retirando dos caminhos de Deus.
Mas ele congregava na igreja. Ele tinha um nome dentro da igreja adventista. Ele era membro da igreja. Isso que é importante. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus 18, que tudo que for ligado aqui é ligado no céu. E o que você desligar aqui, o meu nome está dentro da igreja, mas no céu não está mais não. O meu nome está dentro da igreja, mas no céu não está mais. Sabe por quê, irmãos? Porque o que Jesus falou para Samuel, 1 Samuel 16:7 diz assim: porém o Senhor disse para Samuel, não te atentes para a tua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem olha o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o quê? Então quem está vendo meu coração aqui? Vocês estão me vendo aqui bem arrumado? Mas Deus está vendo que meu coração é podre. Ah, mas ele prega bem. Mas Deus está vendo que meu coração não tem valor nenhum. Muitas vezes nós estamos preocupados com o que as pessoas vão falar, não o que Deus está vendo. Muitas vezes nós estamos querendo viver de aparência para agradar as pessoas e não viver da forma que está escrito. Muitas vezes nós não queremos pregar para não magoar as pessoas. Nós temos que tomar cuidado com os sermões que nós vamos pregar. Eu chegar em mim, ai, irmão João, seu sermão é muito duro. O que é duro? Você falar da Bíblia? O que é duro? De você chamar o pecado pelo nome? Hoje nós estamos vivendo em uma vida que nós temos que agora tomar cuidado com o que vai pregar. Nós não estamos aqui para pregar, para Deus ser glorificado. Eu estou aqui para pregar, para vocês falar que o sermão foi uma bênção. Não o que vocês pensam, é o que Deus pensa, amém? Eu não tenho que aqui pregar para agradar seres humanos, eu tenho que ir para pregar para glorificar o Eterno Todo-Poderoso, que Ele é digno de honra, louvor e adoração. O irmão tem que cantar, não para receber aplauso lá fora, você canta bem, não. Ele tem que cantar, porque ele tem que adorar e glorificar o Todo-Poderoso. A honra é para Deus, mas nós queremos a honra para nós. Nós queremos ser aplaudidos, nós queremos ser glorificados, nós queremos ser exaltados. Nós fazemos tudo aqui na frente por mérito e por aplauso. Por isso que nós só chamamos pessoas de faculdades, pessoas que têm mestrado, doutorado. Quem é ele? Ele tem mestrado, doutorado, ele tem PhD. Isso é bom, hein? Esse cara é bom. Se ele não tiver título, mas é um homem de Deus. Não, mas não tem título nenhum. É isso que nós estamos buscando hoje. É isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando méritos, status. Nós não estamos buscando o poder de Deus. Mas essa mãe buscava o poder de Deus. E ali Satanás seduz um dos seus filhos. E ali aquele jovem vai experimentar o sabor do cigarro. Porque ele via as pessoas fumando elegantemente. E ali ele foi e fumou. Começou a tossir, passar mal, a fumaça começou a fazer ele passar mal. Mas o pecado no início é ruim. Depois você se acostuma com o pecado, já fica agradável. E ali ele bebendo, vendo as pessoas tomando cerveja, aquele líquido bem geladinho. Ele falou, deve ser refrescante. E quando bebe, amargo. É o pecado. Mas depois ficou agradável, depois muda, porque você acostuma com o pecado. E ali ele começou. E para que a sua mãe não percebesse que ele estava fumando, ele chupava uma bala de hortelã para disfarçar o cheiro. Esperto. É o que nós fazemos. Nós somos espertos, nós conseguimos enganar nossa mãe, nosso pai, os anciãos da igreja, pastores, é a coisa mais fácil de enganar. Mas perante os olhos de Deus que vê todas as coisas, nós não conseguimos enganar Deus. E aquele jovem brincando com as coisas de Deus. E Satanás tirando ele dos caminhos do rebanho do Senhor. E ali apresenta para ele a maconha. Depois da maconha, apresenta uma arma na mão dele. Um caminho mais fácil para você ganhar dinheiro. E aquele jovem começou a fazer alguns delitos, assaltos. E era muito bom para aquele jovem, sabe por quê? Porque ele conseguiu entender que ele tinha poder, ele tinha liberdade, ele era livre, não era preso como ser adventista. Porque dentro da igreja adventista é uma cadeia, é uma prisão. E lá fora você tem a liberdade para fazer de tudo o que você quer. E ele recebendo essa liberdade de Satanás. E ali foi para cocaína e assaltos
E chegou um momento que ele teve que atirar no seu inimigo. E ali ele já começou a ser perigoso. Nós estamos falando de um jovem que nasceu e foi criado dentro da igreja adventista do sétimo dia. E Satanás levou ele para o mundo. Agora já não era mais um servo de Deus, era um bandido, um criminoso. E aquela mãe, sabendo que o seu filho estava se perdendo. Filho, volta para Jesus, filho. Filho, Jesus te ama, filho. E o seu pai vai no seu filho, filho. O que está acontecendo com você, filho? E aquele jovem com ar de arrogância. Pai, não se preocupe. Porque hoje eu estou no melhor caminho. Eu sou um bandido, pai. E aquele pai começa a chorar. Porque sabia que o seu filho escolheu o caminho da morte. Ele não ia mais ver seu filho no céu. Filho, foi isso que você escolheu para sua vida, filho? É isso que eu escolhi, é isso que eu quero. E aquele pai e aquela mãe começam a chorar. Vendo seu filho se perdendo, escolhendo a decisão. Eu quero o mundo. E aquela mãe chorando. E aquele pai fala, filho, da mesma forma que você teve coragem de escolher esse caminho, você vai ter que ir na igreja pedir a sua remoção. Porque você é um pecado de Acã que está destruindo o crescimento da igreja de Deus. E aquele jovem se revoltou, porque tinha que ser homem. Já que ele decidiu errado, tinha que fazer o que era certo também. Porque muitas vezes, queridos irmãos, nós estamos aqui dentro, destruindo o crescimento da igreja, com os meus pecados acariciados. Isso é bíblico. O povo de Josué não vencia a guerra. Eles iam para a batalha e não conseguiam vencer. E foi quando eles perguntaram, Senhor, o que está acontecendo? Existe um pecado no meio do meu povo, que está impedindo de eu abençoar vocês. Foi isso ou não foi? Foi isso ou não foi? E é o que acontece quando nós trazemos pecados acariciados dentro da igreja. Achamos que está tudo se escondido, ninguém sabe de nada. Mas nós estamos trazendo maldição. Nós estamos impedindo o crescimento da igreja de Deus aqui nesse lugar. E aquele pai foi duro com seu filho, mas com a verdade. E aquele filho pegou ódio da igreja. E ele tomou uma decisão. Agora, qualquer pessoa que vir no meu caminho, eu vou matar. Não tenho mais perdão por ninguém. E aquele filho e aquele jovem se revolta com Deus. E aí ele começa a se transformar em a escória da sociedade. Roubando, matando, destruindo vida de pessoas. E aquela mãe em oração. E ela falava, Senhor, foi o Senhor que prometeu que tudo que pedisse em teu nome o Senhor ia fazer para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu não quero riqueza, eu quero meu filho. Senhor, Satanás tirou ele de ti. Eu entreguei ele para o Senhor, ele te pertence. Jesus, não deixa que meu filho morra. E as coisas iam piorando cada vez mais. Até que essa mãe recebe o telefonema. O seu filho entrou numa troca de tiro. E seu filho foi baleado. Seu filho tomou 3 tiros. E aquela mãe, em desespero, se coloca de joelho. Fala, Senhor, não deixa que meu filho morra. Eu entreguei ele para o Senhor. Satanás quer tirar ele das minhas mãos, Senhor. Ele te pertence, Senhor. O que será de mim quando o Senhor voltar e perguntar, mãe, cadê os filhos que eu te dei? O que eu vou responder para ti, Jesus? E aquela mãe chorava. E quando ela foi ver seu filho, os médicos falaram, olha, seu filho recebeu um milagre. Seu filho tomou um tiro na coxa, tomou um tiro no braço e tomou um tiro no ombro, pegou de raspão. Seu filho não corre risco de morte. E aquela mãe pega aquele troféu e leva para casa e fala, filho, Jesus te ama, filho. Olha o milagre que Deus fez na sua vida, filho. Filho, era para você estar morto, filho, porque você estava em pecado, filho. Você ia perder a salvação, filho. Filho, desde o ventre eu te entreguei para Jesus, filho. Filho, você pertence a Jesus, filho. Mas a palavra de Deus, ela diz assim em Hebreus 3:7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se você ouvir minha voz, não endureçais seu coração. Aquele jovem endureceu o coração, quis, né? É tudo besteira. Não tem nada a ver, mãe. Não se preocupe, eu vou me vingar. Não se preocupe, mãe, eu vou matar essas pessoas, mãe. Filho, você não pode tirar a vida de ninguém, filho. Só Deus é o Deus da vida, filho. Mãe, eu tenho esse poder.
Não se preocupe, eu vou matar essas pessoas, mãe. E aquele filho vira as costas para sua mãe, vai para o mundo e volta pior do que ele era. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz em Mateus 12, 43, 44 e 45, diz assim: quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém ele não encontra. Por isso ele diz: voltarei para a minha casa de onde eu já saí. E voltando ele acha a casa varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, são os últimos atos desse homem pior do que o primeiro. E isto acontecerá a essa geração perversa. Ele voltou pior, porque ele estava possesso. E cada vez pior a sua vida. E ali as pessoas tinham medo desse jovem. Um jovem que foi nascido e criado dentro dessa igreja. Se transformou num dos piores bandidos. Só por um motivo. Porque um dia ele largou as mãos de Jesus. Ele queria a sua liberdade. Ele queria viver a sua vida de liberdade. E ele estava tendo a liberdade, sendo um instrumento na mão do diabo. E ali aquele jovem volta pior. Teve que fugir da onde ele morava e foi para um outro local chamado Zona Leste de São Paulo. E ali invadiu essa favela, expulsa alguns traficantes dessa favela e ali fica dominando o tráfico de droga nessa favela. E esses traficantes tentando invadir a sua favela para expulsar ele de novo, para matar ele. E ali naquela troca de tiro, ele liga para sua mãe e fala: mãe, as pessoas querem me matar. Mas o que aquele jovem queria? Que a sua mãe incentivasse ele a continuar tirando a vida das pessoas. Mas aquela mãe falava: filho, volta para Jesus. Mãe, como eu posso voltar para Jesus que essas pessoas querem me matar, mãe? Filho, volta para Jesus. Jesus é a solução, filho. Jesus é o caminho. O anjo do Senhor acampa ao seu redor e te livra, filho. E aquele jovem desligou o telefone com raiva da tua mãe. Porque o conselho que ele queria não era seguir a Jesus. O conselho que ele queria: filho, mata essas pessoas, filho. Filho, mata essas pessoas. É melhor ver a família dele chorar do que você, filho, do que nós. Mas aquele jovem não recebeu isso da sua mãe. O conselho era: filho, volte para Jesus. Mas aquele jovem endureceu o coração. E ali esses traficantes querendo invadir a sua favela. E aí veio uma troca de tiro. E nessa troca de tiro, aquele jovem foi baleado, tomou 2 tiros. Um no braço e outro na cabeça. E o tiro que ele tomou na cabeça caiu no chão. E quando ele caiu no chão, seus funcionários começaram a mexer no corpo dele. Não davam mais sinal de vida. Cobriram o corpo dele e anunciaram na favela: o sangue bom morreu. Mataram o sangue bom e a favela foi anunciada a morte daquele jovem. Ligam para sua mãe anunciando: seu filho está morto. Seu filho está sendo velado aqui na favela. Seu filho morreu. E aquela mãe desliga o telefone, em choro, se coloca aos pés do seu Deus e começa a clamar: Senhor, foi o Senhor que prometeu, Pai. Foi o Senhor que falou em Crônicas, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei todos os seus pecados e sararei a sua terra. E aquela mãe entregou no altar do Senhor, falou: Senhor, o Senhor prometeu. Segunda vez: Senhor, o diabo está tentando tirar a vida do meu filho. Jesus, não permita que Satanás vença essa batalha. Não deixe que Satanás tire a vida do meu filho, Senhor. E aquela mãe começou a clamar: já estão velando meu filho dentro da favela, Senhor. Mas o Senhor é Deus. E aquele jovem tomou um tiro no braço. Aquele tiro é uma bala chamada Holly Ponte. Ela bateu e estourou o osso. E aí veio o curioso e tirou o cobertor. Quando puxaram o braço daquele jovem, ali Deus devolveu o fôlego de vida para ele. Pegaram aquele corpo e jogaram dentro do carro. Levaram para o hospital. Chegando no hospital, os médicos falam para aquela mãe: olha, o caso do seu filho é grave. Ele tomou um tiro na cabeça, varou de um lado para o outro. Se o seu filho não morrer, ele vai ficar louco. Porque não tem outra solução. É tiro na cabeça. E aquela mãe, com uma ousadia, aquela mesma ousadia. Eu só estou preocupado com o horário. Vocês me permitem que chegue até o final? Amém?
Se vocês ficarem tristes, eu tenho que parar agora. Amém? Então, ali aquele momento, aquela mãe com uma ousadia, os médicos falam assim, olha, seu filho, se ele não morrer, ele vai ficar louco. E aquela mãe olha para aquele médico, a mesma ousadia, quando Pedro chegou naquele coxa, aquele coxa estendeu as mãos e falou para Pedro que queria um trocado. E aquele Pedro olha para aquele coxa e diz, eu não tenho ouro, eu também não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Aquela mãe cheia desse poder, quando Pedro saindo sendo arrastado, e uma multidão ali cercando Pedro. E Pedro sendo arrastado e foi até uma casa. Quando entra, vê uma mulher jogada no chão. E aquelas pessoas começam a dizer que aquela mulher fazia o bem para aquela multidão. E Pedro ali querendo dar um funeral digno para aquela mulher. Querendo alimentar o desejo daquelas pessoas de alegria. Mas Pedro mais uma vez olha, cheio de poder. Olha para aquela mulher. E ali Deus deu o Pedro dá a vida para aquela mulher das Dorcas. Essa mãe olha para os médicos e fala assim, não, meu filho vai sair daqui vivo, doutor. Meu filho não vai ter nenhum problema na cabeça. Mãe, só estamos falando porque é as consequências, ele tomou um tiro na cabeça. Doutor, o meu Deus é o Deus do impossível. Levaram aquele jovem para a sala de raio-x. Quando tiraram o raio-x da cabeça daquele jovem, a bala entrou, passou por debaixo do céu da boca e saiu do outro lado, a bala fez uma curva. Um milagre. Quando os médicos levantam o raio-x, eles falam, não, isso não acontece. Não pode acontecer isso. Isso não existe. E aquela mãe olha para aquele médico e fala assim, o meu Deus pode, porque o meu Deus é o Deus impossível. Aquela mãe pega aquele troféu, leva para sua casa e fala, filho, olha só, segunda vez Satanás tentou te matar, filho. Na primeira foi 3 tiros, filho, agora 2 tiros, filho, na cabeça, filho, varou de um lado para o outro, a bala fez curva, Deus fez a bala fazer curva na sua cabeça, filho. Filho, volta para Jesus, filho. Jesus está te chamando, filho. Você não percebeu que Jesus está te chamando? Jesus te ama. Você foi entregue desde o ventre meu para Jesus, filho. Você é de Jesus, filho. Jesus tem uma obra para fazer na sua vida, filho. Mas seus funcionários ligam, anunciando que a favela estava sendo invadida. E ali eles perguntam, sangue bom, podemos matar os nossos inimigos? E a sua mãe ao lado. E aquele jovem fala, pode matá-los porque eu estou voltando. E aquela mãe começa a chorar. E ela começa a chorar e aquele filho volta de novo para a favela. Expulsa os familiares daqueles traficantes. Toma a favela de novo e ali domina o tráfico de droga. Mas só que esses traficantes que foram expulsos trabalhavam com a polícia. Fizeram um acordo com os policiais, pagaram um valor para matar esse jovem. Porque ninguém conseguia matar ele. Porque todos achavam que ele tinha feito um pacto com o diabo. Por isso que ninguém conseguia matar aquele jovem. E aí os policiais vieram, invadiram a sua favela. E ali quando invadiram, pegaram algum dinheiro dele para fazer um acordo, pagando uma liberdade, mas na realidade os policiais queriam tomar todo o dinheiro dele para matá-lo, porque estava sendo pago para isso. E aquele jovem fez um acordo com esses policiais de levar mais um dinheiro, mas ele não sabia que a morte dele já tinha sido paga. E aí ele foi levar o dinheiro para os policiais. Quando ele está descendo a favela, os policiais com a luva de médico na mão e a arma em punho para matá-lo. E quando aquele jovem viu a luva de médico, percebeu que aquilo ali era um extermínio, era para matar ele. E ele percebeu que não tinha mais jeito. Estava sem camisa, desarmado. E ele percebeu que os policiais foram para matá-lo. E ele com dinheiro na mão do acordo. E ali apresentou para os policiais pegou o dinheiro. E ali os policiais fugiram, apavorados. E ele não entendeu porque os policiais fugiram. E ali ele subiu para a favela de novo e anunciou, vamos matar esses policiais. Porque os policiais, eles vieram para me matar. E eles tomaram no meu ponto de tráfico, vão matá-los. E ele armou alguns jovens e foram para matar esses policiais, não conseguiu. Quando ele volta para a favela já estava invadida. Começa uma troca de tiro. E nessa troca de tiro, esse jovem toma mais 6 tiros. E aquele jovem caído no chão com mais 6 tiros, a sua filhinha de 2 anos e meio ao seu lado.
E aquela criança começa a chorar, pai não morre, pai não morre, pai não morre. E vê o corpo do seu pai cheio de sangue. Pega na mão do seu pai e tenta arrastar o seu pai dos tiros. E ali vem uma voz e fala no ouvido daquele jovem: a sua filha tentando te salvar. E o que você fez para salvar a sua filha? Naquele momento ele apresentou tudo o que ele estava fazendo, uma boa casa, dinheiro. Mas aquela voz falou: a sua filha quer um pai presente, você pode dar isso agora para ela? E ele percebeu que não tinha mais jeito, estava morrendo. Muitas vezes, queridos irmãos, nós estamos achando que as coisas do mundo é a coisa mais importante que os nossos filhos precisam. O luxo, uma vida de conforto, isso é a coisa mais importante. Mas a palavra de Deus ensina ao contrário. A palavra de Deus diz assim: ensina seu filho que membro depois de grande. E muitas vezes nós estamos ensinando o caminho de uma internet, nós estamos ensinando o caminho da luxúria, mas nós estamos ensinando os nossos filhos para que amanhã eles sejam batizados pelo Espírito Santo, como Joel 2:28 diz. Nós não estamos ensinando os nossos filhos para ser tomado pelo Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, nossos filhos não sabem nem estudar a Bíblia. Nossos filhos não estudam a lição da escola sabatina. Nós não se preocupamos em adquirir essas coisas divinas para os nossos filhos, mas gastamos fortuna para as coisas do mundo. E amanhã os nossos filhos não vão ter mais prazer de estar aqui dentro. E sabe o que vai acontecer? É o que está acontecendo nas nossas igrejas. Só os idosos dentro da igreja, os jovens não tem mais jovens dentro das nossas igrejas. Por que isso? Será que o mundo está tendo mais poder sobre os nossos filhos do que Deus? Será que a nossa casa não está sendo revestida só com as coisas do mundo? E aquela mãe em oração, clamando a Deus, pedindo para Deus ter misericórdia. Vem alguns traficantes, o policial foge, daí vem um traficante, e aí ele começa uma troca de tiro, e esse jovem é baleado, toma mais 2 tiros. Perdão, mais 6 tiros. E nesses 6 tiros ele caído no chão, sua filhinha ali, seu funcionário pega o corpo dele, leva para o hospital. Chegando no hospital, os médicos abrem sua barriga rapidamente, tiram algumas balas, deixam ele de observação, mas deu uma complicada no quadro. Os policiais vêm no hospital e falam: deixa o sangue bom morrer. Deixa esse cara morrer porque é um bandido, não perca tempo em ser bandido. Isso já deu dor de cabeça para nós, deixa ele morrer, não se preocupa com ele. E aquele jovem escutando o decreto da tua morte ali. E ele continuou com os olhos fechados para que os policiais não percebessem que ele estava acordado, que ele estava escutando. E ali os policiais declaram: deixa ele morrer. Os médicos pegam ele, levam para a mesa de cirurgia, abrem a sua barriga, tira seu baço, e ali eles percebem que não tem mais jeito. Ligam para sua mãe: seu filho não tem mais jeito. Acho que nem o impossível, nem milagre pode fazer nada por ele, porque o seu filho pegou a infecção hospitalar, seu filho não tem mais jeito, seu filho está morrendo. E aquela mãe desliga o telefone e vai no médico dos médicos e diz: Senhor, agora é os médicos que estão falando que meu filho morreu. Mas o Senhor falou em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível nas suas promessas. E ela se coloca de joelho e fala: Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus, não existe nenhum ser superior ao Senhor. Senhor, não deixa que meu filho morra, não deixa que Satanás vença essa batalha. Mas aquele jovem, sabendo que os policiais falaram que ele ia morrer, que ele tinha que morrer, depois da cirurgia, ele volta da cirurgia, tira todos os aparelhos e ele tenta fugir do hospital, porque ele queria ir para uma clínica particular para sobreviver. Mas aí quando ele tirou os aparelhos, tirou tudo, ele tomou água após cirurgia, isso não pode, tomou água. E ali ele caiu na cama. E ali ele começou a evacuar o líquido da cirurgia, e ele evacuar e ele percebeu que estava morrendo. Os membros do seu corpo, ele não sentia mais, sua visão escurecendo. E ele percebeu que o fôlego de vida estava sendo retirado dele. Ali ele estava perdendo a sua vida.
E ele percebeu que estava morrendo. Mas naquele momento, desce... Naquele momento, desce um raio de luz do céu. E esse raio de luz entra dentro daquele quarto, ilumina todo aquele quarto. E ali naquele raio de luz sai uma voz, e aquela voz diz: jovem, o que tu queres para a sua vida, jovem? E aquela voz a segunda vez diz: jovem, o que tu queres para a sua vida? E aquele jovem respondendo aquela voz, ele disse: eu quero Jesus. Eu quero voltar de novo aos braços de Jesus. Eu quero criar meus filhos nos caminhos de Deus. E naquele momento, aquele jovem recebeu a cirurgia, como está escrito em Ezequiel 36, 26. Eu tirarei seu coração de pedra e vos darei um coração de carne. Aquele jovem começou a perceber coisas saindo de dentro da tua boca. E ali, parecendo uma corda, alguém puxando uma corda, começou a sair coisa de dentro da tua boca. E depois que aquilo saiu, os policiais chegaram, depois do plantão, os médicos. Ele começou a falar de Jesus. Jesus te ama. Sangue bom, você é bandido. Não, Jesus te ama. Jesus veio aqui. Jesus vai te salvar. Jesus quer te libertar. Sangue bom, você está delirando. Você vai morrer. Já era para você estar morto, sangue bom. E aquele jovem começou a pregar e falar: eu quero minha mãe. Chama minha mãe. E aí ele chegou, falou para sua mãe: mãe, Deus mudou a minha vida, me tire daqui. Aí ela teve que assinar um documento que estava levando o defunto para casa. E ali naquele momento, aquela mãe assinou aquele documento. E hoje eu agradeço a Deus por estar aqui vivo e poder dizer para vocês: Deus é Deus. Muitas vezes, queridos irmãos, eu carrego ainda o sofrimento do pecado, ainda tenho 7 balas dentro do meu corpo. Ainda carrego essa cirurgia, a cirurgia que eles fizeram, só para me enterrar. E Deus, Ele me deu esse livramento para poder dizer para vocês que Ele é Deus, Ele é o único que merece toda a honra, todo louvor e toda adoração. Hoje eu carrego ainda 7 balas no corpo, carrego essa cicatriz, ainda fica vazando até hoje, fica vazando até hoje, mas o que eu carrego hoje é um coração transformado. Eu não sei por que Deus me trouxe aqui para falar isso para vocês. Deus teve que tirar do Brasil para nós ter um encontro aqui e dizer para vocês: pare de brincar com Deus. Pare de brincar com as coisas divinas, porque com Deus não é brincadeira. Um dia eu brinquei com Deus aqui dentro. Eu fui nascido e criado aqui dentro. Eu vivi aqui dentro, eu me alimentei como vocês estão se alimentando aqui dentro. Mas eu achei que aqui dentro era uma prisão. Eu achei que aqui dentro você tem que ser muito certinho, você tem a liberdade do mundo. Eu tive a liberdade. Eu tive o poder de matar pessoas. Eu tive o poder de tirar a vida de pessoas. Eu tive o poder de fazer coisas que vocês nunca imaginam que um ser humano poderia fazer. Mas eu estou aqui perante o altar do Senhor, me humilhando, para dizer para vocês: não brinca com Deus, jovens. Jovem, siga o que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Jovens, não brinque, respeite a sua mãe e siga esses caminhos, porque amanhã, se vocês não seguirem esse caminho, amanhã essa vida será de vocês. Porque Satanás não tem nada de bom para nós. Satanás não vai te dar nada de bom, ele vai te dar morte, destruição, desgraça. Foi o que ele me deu. Eu ganhei muito dinheiro, mas minha vida era uma vida desgraçada, miserável. Eu não tinha oportunidade de levar minhas filhas em um shopping, porque eu tinha inimigos. Eu não podia ser um pai, porque eu tinha que seguir a regra do crime. Eu não tinha vida, mas tive filhos. E nós colhemos aquilo que nós plantamos. Por isso que eu falo para vocês: Deus não nos chamou para nós ser adventista do 7º dia ou ser membro de igreja adventista. Deus nos chamou para nós ser membro do corpo de Jesus. Amém. Nós somos membro do corpo de Cristo. Deus nos chamou para isso.
Deus nos chamou para nós ser uma testemunha de Jesus. Nós queremos ser testemunha da igreja, não de Cristo. Nós queremos falar que nós guardamos o sábado, mas nós não apresentamos o caráter de Jesus para o mundo. Nós não falamos da grandeza desse Deus, nós não estamos vendo pessoas sendo transformadas através do Deus que vive em nós. O que nós estamos fazendo aqui dentro? Está aqui um dos grandes bandidos de São Paulo, uma escória da sociedade, hoje aqui no seio dessa igreja, dizendo para vocês, esse Deus é o Deus do impossível. Amém. Não brinca com esse Deus. Não deboche desse Deus. Na escola, vocês acham que sua mãe não está vendo? Com certeza não está. Nas faculdades, no trabalho, mas Deus está vendo vocês envergonhando o nome de Deus. E quando nós fazemos isso, é parte triste. Deus é obrigado a tirar as mãos dele sobre nós. Porque eu não quero que a mão dele esteja sobre mim. Porque eu quero o pecado. Eu quero curtir os prazeres do mundo. Sabe por que Jesus não voltou ainda, irmãos? Lê Apocalipse. Lê Daniel. As profecias. Todas se cumprindo ou não? A única que falta é a pedra descendo, esmagalhando os pés, sim ou não? E por que não chegou ainda? Se Jesus voltasse hoje e chegasse assim, mãe, cadê os filhos que eu dei para vocês? Pai, cadê os filhos? Hoje as igrejas estão apresentando milagres, é por dinheiro. E nós não apresentamos milagres pela nossa fé, porque nós, o povo de Deus, não tem mais fé. Nós temos vergonha de pregar o evangelho. Nós temos vergonha de falar que somos de Jesus. É melhor nós falar que somos da igreja adventista, que nós não comemos carne de porco e guardamos os sábados. Mas não foi isso que Jesus nos deu. Ele falou, vocês são a minha... O que é testemunha? Apresentar o caráter de Jesus. E sabe o que é o caráter de Jesus? Pode pôr para mim o vídeo ali? É isso daqui, ó. Um pai de santo. Foi entregue, viveu uma vida ao lado do diabo. Mas quando a palavra de Jesus chegou nesse pai de santo, no evangelismo, só tira o volume para mim, tá? Só o volume. Aí, eu estava fazendo... Aí, nesse evangelismo, me pediram para me visitar esse pai de santo. Esse pai de santo todo travado em cima de uma cama. E ele falava assim, o diabo quer me matar, as minhas entidades querem me matar. E eles vão me matar. Porque eles prometeram que vai me matar. E deixaram ele aleijado em cima de uma cama. Aí eu falei para ele assim, mas eu tenho que tirar todas essas coisas. Se você quer ser liberto, se você quer que Deus te cure, e Deus transforma a sua vida, Deus tirar essas coisas de dentro do seu terreiro. Ele falou, pode tirar tudo. Tire tudo. E eu comecei a tirar. Ele foi para a igreja. O filho dele levou ele de cadeira de roda. Ele não andava mais. Mas ali naquele banco, no primeiro banco da igreja, ele falou assim, eu sei que esse Deus é poderoso. Eu não quero ser batizado no colo. Eu quero ser batizado andando, de pé. Porque eu sei que foi o diabo que me deixou aleijado. E ali ele conversando com esse Deus. E as coisas começaram a acontecer. Queridos irmãos, nós temos que parar de ser covarde de pregar o evangelho. Nós temos que parar de estar dentro de uma igreja por status. Nós temos que estar aqui se alimentando do poder, para levar poder para essas pessoas que necessitam. Essas pessoas estão morrendo, elas não estão tendo esperança, irmãos. Hoje as pregações de curas, de milagres, são tudo por valores. Sim ou não? É curas, milagres, e nós estamos aqui calados, parece que aqui nessa igreja não tem poder. A igreja adventista não tem poder. Por que não tem poder? Porque eu não estou agindo com o poder que Deus me deu. E ali, certificado dos cursos que ele fez, todos foram tirados da parede. E aquele homem, confiando nesse Deus, não o Deus que hoje eu estou vivendo. Pode correr. Aí. Ali é os documentos que ele funcionava o terreiro. E tudo isso, queridos irmãos, através da palavra de Deus. Esse homem se inclinou para Jesus, porque ele acreditou no poder da Bíblia. Porque nós temos que pregar a palavra de Deus com ousadia. Aí é o filho dele levando ele de cadeira de roda, e é o que Deus fez com ele dentro do tanque batismal. Deus curou ele dentro do tanque batismal. Aquele ali é um outro pai de santo também. Porque ele falou assim, se o índio está se batizando,
nessa igreja, porque essa igreja é de Deus. Aí esse daqui era outro pai de santo também, levou a família dele toda para o altar do Senhor. Está ali, ó. Sabe o que é isso daí, irmãos? O poder de Deus agir na vida das pessoas. Sabe o que é isso daí, irmãos? É o poder quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Milagres acontecem nos nossos olhos. Mas sabe por que nós não estamos vendo milagres? Sabe por quê? Porque nós estamos divididos. Nós estamos brincando com Deus e Deus não pode se manifestar em uma igreja dividida. É bíblico, sim ou não? Eu não vou mentir para vocês não, irmãos. Vocês podem até falar para os líderes aqui, não chame mais irmão Joel, mas eu não posso mentir para vocês. Nós nunca vamos ser salvos porque eu sou dizimista. Eu nunca vou ser salvo porque eu guardo o sábado. Eu só vou ser salvo no dia que eu entregar minha vida completamente para Jesus, amém? Amém? Quando eu entregar minha vida, aí sim, pode colocar o volume. Enquanto nós não permitir Deus ser Deus na nossa vida, não tem vitória. Só coloque em pé. No momento que o irmão estiver louvando, se você quer tomar essa decisão.
e dizer para Jesus: Jesus, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso vai ser o nosso privilégio maior. É de poder entregar nossos filhos, a nossa família no altar do Senhor. O grande irmão que veio comigo, o irmão Claudinei, ele viveu a mesma vida que eu vivi. Envolvido com drogas, bebidas, só não matança, né? Mas envolveu com as coisas erradas. O que alcançou ele foi a palavra pregada com a verdade. Ele falou para mim: irmão Joel, sabe por que eu estou voltando para Jesus? Porque a palavra foi pregada com a verdade. É assim que transforma a vida. É assim que as pessoas precisam conhecer nós. A verdade. Aqui não existe meia verdade. Sim, sim, não, não. O duvidoso é do maligno. É radical? Não, é ser verdadeiro. E a igreja vai crescer. Mas essa verdade tem que começar comigo. Eu tenho que fazer essa mudança primeiro. Para que as pessoas vejam em mim Cristo na minha vida. Amém. Feche seus olhos. Grandioso Deus, soberano, príncipe da paz. Tu és o desejado de todas as nações. Tu és o Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. O teu servo foi humilhado na presença do seu povo, mas o seu nome foi glorificado, Jesus. O seu nome foi exaltado, Jesus. A tua igreja assistiu o teu poder, aquilo que o Senhor faz na vida de qualquer ser humano. Basta nós entregarmos completamente a nossa vida para o Senhor, que o mais o Senhor fará por nós. Jesus Cristo, nós não estamos atrás de poder. Nós não estamos aqui atrás de riqueza. Nós entendemos, Jesus, que o Senhor nos trouxe para uma terra que nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Somos forasteiros. Mas nós temos a luz do mundo, o sal da terra. Então, Pai, Ele que transforma vidas, querendo levar para o mundo, nos use e nos capacite, abençoando esse alimento. Que esse alimento não seja, ó Pai, para satisfazer os nossos desejos carnais, mas que esse alimento seja para adorar e glorificar o Deus Espírito Santo. Porque foi o Senhor que falou: quer comais ou quer bebais, mas fazer tudo para a honra e glória de Deus. Que o Senhor abençoe as mãos que fizeram esse alimento. Abençoe as mãos que adquiriram esse alimento. E que o Senhor abençoe esse alimento para o Deus Espírito Santo ser glorificado através desse alimento. Através desse culto que vamos prestar ao Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.